Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graças e paz. Hoje nós quisemos trazer para você um conteúdo a respeito, do luto, por conta do Dia de Finados. Muitas pessoas estão aí tristes, ou indo aos cemitérios levar flores. Então a gente quis trazer um tema que é um tema nacional, se não global, em relação aos mortos, Então nós quisemos trazer para vocês, tá certo? Essa origem do Dia de Finados vem da Igreja Católica, tá certo? E eles quiseram trazer um dia específico, Não tem relação à data, algum acontecimento extraordinário, mas sim, logo após o Dia de Todos os Santos, eles quiseram trazer um dia para oração pelos mortos, por aquelas pessoas que eles acreditam que a alma está aflita, ou que as pessoas estão vagando porque não concluíram algo aqui na Terra, Ou então por aquelas pessoas que acreditam que algum ente querido está no purgatório, aguardando, enfim. Então, isso vem da Igreja Católica, tá certo? Tem algumas questões mais profundas, só que a gente não quer abordar essa visão católica, a gente só quer trazer um pouquinho da origem para vocês. E nós vamos aqui abordar textos bíblicos que nos mostram por que nós não devemos ter esse dia como um dia triste, como um dia de orar pelas pessoas que morreram, mas isso só no decorrer do vídeo. Bem, porém, conforme essa explicação que a Renata falou, isso não é bíblico, tá? Pois de acordo com o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 22 e 23, diz o seguinte: ele, no caso era Davi, respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém? Então, esse contexto de se orar pelos mortos, tá? Isso não é bíblico. E lembrando aqui do contexto, foi do filho, tá? Do adultério, que no caso era o filho de Davi com Batseba. E esse filho ele ficou gravemente doente até o ponto de falecer. Então, Davi, ele orou por essa criança e jejuou por ela a ponto de reverter essa situação dela, tentando comover a Deus de alguma forma, para que Deus tivesse misericórdia e poupasse essa criança. Porém, isso não aconteceu, e aí depois que passou, ele foi se alimentar, foi tomar um banho e tudo mais. E aí os criados de Davi, lá do rei, eles acharam meio estranho, foi quando ele falou isso, porque depois que a criança morreu, não havia mais nada que Davi pudesse fazer. Claro que se Deus quisesse reverter essa situação a ponto de ressuscitar a criança, é claro que ele poderia fazer isso, mas não foi o que aconteceu. Então, conforme a palavra, o que seria a vida? E está aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então essa é a origem da vida, o sentido da vida, tá? Agora, claro, não devemos aceitar com passividade a questão da morte. Nós lamentamos, nós choramos e muitas vezes questionamos a Deus por quê. Tá? E isso não é errado, porque Deus entende a nossa dor. Tá? Jesus Cristo mesmo, ele chorou por conta da morte de Lázaro. Tá? E é muito importante que a gente procure entender essa questão e cada vez mais estarmos em comunhão com Cristo. Tá? A tradição judaica, ela envolve 7 dias de luto. E durante 7 dias eles ficam realmente arrasados, tá? Eles vestem um pano de cinza, que as pessoas falam, colocam cinza na cabeça, eles cobrem os móveis de casa, eles vivem aquele luto e eles vivem de forma intensamente durante os 7 dias. Porém, passados os 7 dias,
eles retomam as suas atividades e eles procuram viver com alegria, tá? E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Não é dizer assim, fulano morreu depois de 7 dias e a gente esquece e vive com alegria. A questão é que quando a gente tem a comunhão com Deus, a gente sofre aquele período de luto, mas aquele período de luto, ele tem que ter o seu começo e o seu fim. Após isso, você deve realmente retomar a sua vida, retomar os seus afazeres, seu trabalho, suas amizades, o seu relacionamento com o próximo, o seu relacionamento com Deus e procurar viver com esperança, tá? Esperar é diferente de esperança. Esperar, a gente espera de alguma coisa, a gente aguarda alguém, mas a esperança é somente em Cristo. É acreditar que no dia da sua volta, nós veremos novamente aquele nosso ente querido, tá? O que podemos fazer é orar para que ele tenha sido salvo, porque na verdade ele está no sono, tá? Seja o perdido ou seja o salvo, ele está no sono, mas todos irão acordar quando Jesus voltar. Amém? Bom, como o Michel falou, né, o choro ele pode ser longo, mas ele não pode ser eterno. Aos poucos nós retomamos, né, o nosso cotidiano. Lá em Gênesis 50:10 diz o seguinte: chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Amém? Então, como o Michel falou, né, tem aí o tempo sim de luto, que é um tempo necessário, né, inclusive psicologicamente falando. A psicologia, ela traz 5 fases do luto, né? Eu separei aqui, eu vou falar para vocês bem rapidinho, vai ficar a imagem aí, qualquer coisa vocês tiram um print, tá certo? A primeira é a negação, né, é uma defesa psíquica. A pessoa nega a existência do problema, não fala sobre o assunto e vive como se nada tivesse acontecido. A segunda é a raiva. Pode compreender desde as primeiras semanas até 6 meses. Então, a depender da pessoa, esse período aí pode ser menor ou maior, tá certo? A pessoa fica inconformada, revoltada e é comum que ela chore, tenha distúrbios do sono e falta de apetite durante essa fase. Então, é todo aí um complexo para a pessoa poder se readaptar. A terceira é a barganha, né? Também conhecida como negociação. A pessoa tenta criar uma ficção de que a morte é algo que podemos impedir. Então ela vai fantasiar aí formas de reverter essa situação, tá certo? A quarta é a depressão, né? Não existem mais fantasias com a realidade paralela. Volta ao presente com uma profunda sensação de vazio. É a hora de conscientização sobre o que aconteceu. Isolamento, cansaço são comuns. A pessoa não acredita que sairá do estado de tristeza e melancolia. Então a pessoa fica ali naquele período onde ela não quer sair, ela não quer conversar, ela quer ficar só no quarto, né? Essa é a quarta fase. E a quinta fase, última, é a aceitação. Quando a nova realidade, enfim, é aceita. E a pessoa entende que o sentimento de superação faz bem. Então ela começa ali a aceitar aquilo que aconteceu e retomar a sua vida, né? É a fase necessária para reorganizar as ideias e confortar o esquema mental. Com o tempo, a dor emocional do luto vai desaparecendo. Ela não some completamente. Eu acredito que ninguém que lembre de um ente querido que faleceu vai ficar contente com isso. Sempre que lembra com aquela saudade, lembra com uma certa tristeza, mas também quando se passa um tempo com a aceitação. Então a psicologia ela traz essas 5 fases que é importante as pessoas de luto passarem. Tem um texto bíblico, né, que fala um pouquinho a respeito disso. Eclesiastes 9, de 5 a 6 diz o seguinte: pois os vivos não sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Amém? Então, devemos perdoar, né, em vida, devemos presentear em vida, visitar em vida, pedir perdão em vida, né? Porque muitas vezes as pessoas hoje, como sempre nós falamos, nós não queremos desrespeitar ninguém, tá certo? Se você faz esse tipo de
de homenagem, de levar uma flor, enfim, isso aí é com cada um e Deus entende cada homenagem dessa, né? Porque Ele sabe que é genuíno, as pessoas têm o sentimento de querer fazer isso. Então não é desrespeitando. Porém, quando a gente fala essa passagem, é porque os mortos, eles não sabem de nada, eles não planejam mais nada, eles não podem perdoar. Então, se você leva uma flor, por exemplo, para pedir perdão, aquilo ali não vai ter eficácia, tá certo? O Não perdão vai ter ele nenhum significado, tem né? que ser pedido em vida. Então, faça por aqueles que você ama hoje, né? Não amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E também, quando a pessoa morre, a gente também não pode fazer mais nada. Então, que você possa ter isso em mente, né? Que aquilo que a gente faz por aqueles que morreram hoje não vai compensar os anos que nós perdemos, as coisas que não dissemos. Então, que a gente possa ter isso em mente. Exatamente, a gente tem que entender que a morte ela é um estado de sono, tá? Então, a partir do momento que a pessoa morre, ele volta pro pó da terra, porque ele é pó, mais o fôlego de vida. E esse fôlego de vida ele volta para Deus, tá? Então fica lá com Deus guardado esse fôlego de vida até Jesus Cristo voltar. Então a gente também não quer desrespeitar os espíritas, nem católicos, nem ninguém de qualquer outra denominação que acredite nesse tipo de coisa, tá? Mas eu quero, assim, de certa forma, dar um conforto a todos que tem uma pessoa que você perdeu, que você sente muita falta. Eu tenho certeza que no dia da volta de Cristo você verá esse seu ente querido novamente. Até mesmo um bebezinho, né, que morreu durante o parto, ou qualquer coisa desse tipo, quando ele abrir os olhos na volta de Cristo, vocês se reencontrarão. E pegando o gancho disso que eu falei, eu quero trazer isso para a Bíblia, tá? Para que vocês possam entender. E eu quero trazer para vocês o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14, que dizem o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Então foi aquilo que eu falei, tá? É a esperança em Cristo Jesus, daquele teu ente querido ter sido salvo, e no dia que Cristo voltar para acabar com essa terra de vez, você possa reencontrar o seu ente querido. E essa é uma das maiores esperanças que nós temos, né? Nós sentimos muita falta, eu sinto muita falta da minha avó, sinto muita falta do meu pai, e vez ou outra me pego pensando em Deus, pedindo a Deus para que eles tenham sido salvos, porque eu quero muito reencontrá-los, né, quando Jesus voltar, não só eles, mas alguns outros entes queridos também. Então, meus amigos, eu não quero que vocês pensem nos mortos como se eles estivessem pagando algum tipo de penitência, como se eles estivessem vagando por aí, ou que eles estivessem mesmo sofrendo num plano extracorpóreo, onde, porque ele morreu de alguma forma violenta, ele não está descansando. Nós não queremos que vocês pensem dessa forma, tá? Como eu expliquei, e é bíblico, o texto diz claramente que o espírito de vida ele volta para Deus. Então a pessoa está num sono em que só vai acordar quando Cristo voltar, tá? E aqui, para fechar esse quadro, eu quero mencionar aqui Isaías 57, verso 2, que diz: Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Amém? Então você pode ter aí toda a certeza que aqueles que andam retamente, eles encontrarão o caminho da paz. Eles vão dormir em Cristo, para quando Cristo voltar, sermos levados todos juntos, todos os salvos, para a nova Canaã celestial. Amém? Isso aí é uma esperança que Deus oferece a todos nós, inclusive aos que já morreram. Bom, e diante de tantas coisas que nós já mencionamos aqui da Bíblia, né, a respeito da morte, a respeito da vida, o que é a vida, né, em relação àqueles que estão dormindo, né, que eles não sentem nada, enfim, a gente quer trazer também para vocês não apenas a realidade que a Bíblia nos mostra, mas também a esperança que a Bíblia nos mostra, tá
tá certo? Eu vou ler aqui um texto de João, né, 11:25, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Amém. Então, com essa passagem, ele está especificando que ele próprio é a vida, né? E ele também é a ressurreição, porque tudo vem dele. A vida vem de Cristo, a ressurreição, né? Quando Jesus voltar a essa terra, também vem dele. Então, o que nós podemos ter em mente para ter esperança no nosso coração é que quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, né? E mesmo que estejam mortos hoje, né, algum ente querido seu, né, eles viverão, porque Cristo tem um plano maior para cada um de nós. Amém. Bem, e quer uma esperança maior do que essa que está descrita em Apocalipse capítulo 21, verso 4? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. Amém? Então, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Todos os que morreram, todos os nossos entes queridos, eles ressuscitarão nesse dia. Temos fé de que em Cristo todos ressuscitarão, para que sejamos levados juntos, né, como uma família, tá, para Nova Jerusalém. E esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo que Deus dá de esperança para todos nós, para que tenhamos a esperança nele, de saber que isso daqui é transitório, tá? Que a morte também ela é transitória, porque quando Cristo voltar, todos nós, né, todos os que estão mortos em Cristo, eles ressuscitarão, né, para um encontro conosco e com Cristo nos ares. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente meio que veio trazer aqui, um pouco diferente, mas para explicar essa coisa aí do feriado de finados, que muitas pessoas se sentem mal por conta disso e tudo mais. Então, compartilhe esse vídeo, tá, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Compartilha com aquelas pessoas que também estão sofrendo por algum ente querido, tá? Acredito que todas as pessoas estão sofrendo, são mais de 605 mortes por conta da Covid, né? 605 mil mortes por Covid, são muitas famílias enlutadas no mundo também. Então, compartilhe esse vídeo para levar um pouco de esperança também a essas pessoas, tá bom? E lembrando que essa semana a gente vai trazer para vocês o último mandamento, tá? O 10º mandamento, para encerrar aí essa série. E a gente se vê aí no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.